Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Outra vez estamos juntos aqui no nosso santuário diocesano Nossa Senhora dos Prazeres. É o momento em que a igreja ainda celebra o tempo verde, está celebrando o tempo comum, e nós vamos rezar o 5º domingo do tempo comum. E o grande propósito dessa semana é a cura, principalmente da sogra de Pedro. Então vem-nos uma pergunta logo no início dessa reflexão: qual o sentido do sofrimento e da dor que acompanham o homem e a mulher pela terra? Eu me lembro que quando estava na teologia, tinha um livro, claro que o livro existe ainda, mas tinha um texto que dizia assim: se Deus existe, por que há sofrimento? Se Deus existe, por que existem os dramas humanos? Por que tantas coisas marcam a nossa existência? Quantas coisas que nos elevam, quantas coisas que nos diminuem, quantas coisas que nos curam, quantas coisas que nos fazem ficar doentes. É preciso entender que a liturgia deste final de semana, ela vem nos garantir e chamar a essas questões. Por quê? Porque o projeto de Deus nunca é um projeto de morte, mas o projeto de Deus é um projeto de vida verdadeira e é um projeto de felicidade sem fim. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque diante de todas as adversidades da vida, diante de todos os sofrimentos, diante de todas as situações de morte, Deus quer a vida verdadeira e a felicidade. Nós vemos isso onde? Na primeira leitura vai falar sobre o livro de Jó. O livro de Jó, tem muita gente que fala: ai, paciência de Jó. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome de Deus. Essa é a proposta de Jó diante do sofrimento, diante de todas as coisas e principalmente, mesmo diante de amarguras e desilusões, Jó continuou ali num profundo relacionamento com Deus. Porque sabia muito bem que Deus ia mudar a sua vida, e isso serve para nós hoje que tantas vezes nos sentimos contrariados. As coisas parecem não dar certo, as coisas parecem estar erradas e nós estamos, parece que muitas vezes, sofrendo. Ah, Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus não ouve o meu clamor, Deus não escuta o meu grito. Você pode ter certeza, Deus vai fazer na hora dele a parte da salvação. Ele vai lhe dar aquilo que você pede. Por isso o pedido tem que ser feito com coerência, o pedido tem que ser feito com amor, o pedido tem que ser feito com responsabilidade. Claro que Deus também não vai nos dar absurdos, não é essa a proposta, mas Ele vai nos dar aquilo que compete a cada um de nós. E depois também nós ouvimos o Evangelho. O Evangelho manifesta a eterna preocupação de Deus com a felicidade dos seus filhos. Veja, aqui o texto de hoje apresenta a sogra de Pedro doente. E vão falar assim: ah, mas curou a sogra dele por quê? Porque estava mais próximo, porque precisava, porque era um homem da sua convivência? Não. Particularmente eu não acredito, isso está na palavra de Deus, que Jesus valorize isso. Claro que os mais próximos tinham mais liberdade de falar, tinham mais liberdade de chamá-lo, mas Jesus fez de acordo com o coração dele. E quando nós somos chamados a ser curados, e quando somos curados, não é para nós ficarmos escondidos, não é para nós ficarmos longe, mas é justamente para nos colocarmos a serviço de Deus. E a proposta dele é nos curar de todo sofrimento, de toda opressão, de toda exclusão e fazer o sonho de Deus se realizar na vida humana. Fazer o sonho de Deus acontecer, levar-nos cada vez mais a um grande testemunho. E esse testemunho é a ação que eu, hoje como padre, devo levar às pessoas. Todos como discípulos e missionários devemos anunciar e especialmente todos devem levar a felicidade. Mostrar que Deus quer que a gente seja feliz, como o cântico das noites traiçoeiras. Deus não te quer chorando, Deus te quer sorrindo. E eu também acredito muito nisso, por quê? Porque a segunda leitura vem mostrar que acima de tudo existe uma obrigação
de todos aqueles que assumiram a prática de Jesus, de todos aqueles que aceitaram o projeto de Jesus, principalmente não deixar ser guiado por interesses pessoais, não deixar ser guiado pela própria vaidade, mas colocar o amor de Deus pelos irmãos acima de tudo. É isso que vai fazer a vida acontecer, é isso que vai mostrar. E quando nós somos curados, o que aconteceu com a sogra de Pedro foi isso. Ela se levantou e passou a servi-los. Quando nós nos sentirmos realmente curados, nos sentirmos realmente motivados e entendermos esse projeto de Deus, nós vamos nos levantar, vamos nos colocar a serviço, sem nos preocupar com cargos. Porque quem quer trabalhar no reino de Deus não se preocupa com cargos. Quem quer trabalhar no reino de Deus aprende o básico: ajoelhar, lavar os pés. Essa é a proposta. Então foi isso que aconteceu no evangelho desse final de semana. É onde todos nós somos chamados e curados, onde todos nós somos transformados. E vamos conseguir isso quando? Quando amarmos realmente o projeto de Deus, amarmos realmente a vontade e a graça dele. Então essa, irmãos e irmãs, é a proposta para esse final de semana. Não esquecendo dos horários. Às 17h30 lá no São Francisco, 18h30 aqui no sábado, não às 19h, mas 18h30, domingo às 9h, às 11h e às 18h30. Lembrando que 8 horas da noite, 20 horas, a igreja deve estar fechada já, porque não podemos, aí por determinações municipais e governamentais, não podemos ter nenhuma atividade aqui no santuário, tá bom? Então eu espero poder contar com a presença de vocês. A igreja está aberta, naquela restrição ali de 180 pessoas. Nós não chegamos, essa semana tinha 182 pessoas, mas ninguém se sentiu assim em risco, ninguém ficou preocupado, mas o outro, não. Foi chegando ali na porta do santuário, lá no São Francisco, o álcool em gel, o tapete higiênico que é preciso ter, o termômetro e, acima de tudo, a responsabilidade. É isso que nós vamos viver e continuar vivendo, tá bom? A proposta continua aberta, as portas do santuário estão abertas a todos os homens e mulheres de boa vontade, para aqueles que abrem seu coração e se deixam guiar por Deus, e não para aqueles que se fecham para Deus, não para aqueles que ainda não conheceram, porque quem não conhece, é preciso conhecê-lo, porque onde Deus está, existe a cura, o milagre e a vida nova. Essa é a proposta para esse final de semana. Um abraço a todos vocês e Deus os abençoe profundamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau!